Olá, estamos de volta. De volta depois de uma parada meio que forçada. A gente teve que parar os videozinhos aqui, né? Esses percalços que acontecem na vida, mas vamos que vamos. A gente vai continuar de novo do ponto onde parou, trazendo informações, curiosidades, novidades sobre o mundo das HQs, sobre o mundo dos livros, da leitura em geral. E a gente vai começar essa nova temporada, essa nova fase, falando sobre A Espada Selvagem de Conan número 1. Essa minha aqui é a reedição lançada em 1990, né? A reedição, a republicação da primeira história, da primeira edição da Espada Selvagem de Conan, lançada pela editora Abril em 1984, e já começa com um clássico absoluto, Os Espectros do Castelo Rubro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, sobre essa revista. Vamos que vamos. Essa edição aqui ela já começa o Conan, né, nas andanças dele. Ele chega numa cidade tomada por invasores. Eles estão, né, saqueando, assassinando a população local, e ele entra nessa cidade. Ele acaba salvando uma escrava, né, que ela havia sido capturada. O dono dela, né, tinha sido morto. Ela estava prestes a ser estuprada e morta também. O Conan acaba salvando ela, né, que é a Zuleika, que é o nome da escrava. Só que quando ele bate o olho nela, ele já tem uma ideia, e a gente vai ficar sabendo depois o que o bárbaro pensou ao ver essa escrava. E é assim que o Conan, juntamente com a Zuleika, né, chega até o Castelo Rubro, que agora é de propriedade do Malton, o Nemédio. O Malton é um velho conhecido dele. Em algumas histórias, inclusive, ele é chamado de Amalric. Então já tem várias aventuras com ele, é um grande amigo do Conan. E aí ele conta, o Malton conta como tomou posse desse castelo, que na verdade é um ponto estratégico para evitar invasores, né? E ele conta a história do castelo, que era o antigo proprietário, o Rodrik. Ele foi traído por um dos seus homens de confiança, o Mordek, que liderou uma invasão no castelo por uma entrada secreta e acabou rendendo todo mundo. E o Rodrik falou: a gente se rende e tal, mas poupe meus homens. E na verdade o Mordek não quis saber, ele matou todo mundo. E aí o Rodrik lançou uma maldição. Ele disse que com o próprio sangue dele os mortos reviveriam para se vingar desse ato dele. Então é uma história meio cabreira. Os corpos foram jogados numa ala secreta do castelo, nunca foram encontrados. Isso aconteceu 20 anos atrás, e hoje o Malton, que é o proprietário desse castelo. E aí, então a gente tem o Conan explicando o que se passa na cabeça dele desde que ele viu a Zuleika. Ele acha ela que é muito parecida com a princesa Corma, que está desaparecida já há 3 anos. Ninguém sabe o paradeiro dela. Quando ela foi enviada para se casar, né, aqueles casamentos arranjados, né, com um líder tribal, então ela desapareceu. E o Conan acha que consegue enganar esse líder, porque como ele não sabia quem era a noiva, né, tudo casamento por interesse, ele poderá ganhar uma grande recompensa, e joga, né, o Malton junto para cuidar dela, enquanto ele vai atrás desse líder tribal para fazer essa negociação. E Conan realmente consegue falar com Kyoru-chan, explica essa mentira, né, que ele armou todo, e o Kyoru-chan consegue ele fica intrigado. Ele consegue ter uma esperança de que realmente a princesa Corma foi, né, reapareceu, e que na verdade também ele é só interesse porque ele quer se associar ao pai dela, né? Então, na verdade, ele nunca viu essa princesa, mas o casamento é interessante para ele. Só que, olha só a coincidência, um dos homens de confiança do Kyoru-chan é, na verdade, o Mordek, que traiu há 20 anos atrás o Rodrik, promoveu todo aquele massacre, aquela carnificina, e hoje trabalha para ele. Então, os dois aceitam, né? Ficam meio com o pé atrás, mas vão com Conan até o Castelo Rubro para verificar se essa história é real ou não. E eles chegam no Castelo Rubro. Aí a Zuleika, já previamente combinado, né, ela tá lá em cima da muralha com uma roupa mais próxima da realeza, né, e faz os gestos, a entonação de voz, e consegue realmente enganar o Kyoru-chan. Ele fica empolgado, mas ele fala que vai passar a noite fora do castelo, e de manhã ele dá a resposta sobre o acordo entre ele e o Conan, né, do pagamento.
E nesse meio tempo o Conan já está todo contente, contando já com o pagamento que iria receber pela armação que ele fez, e só que há uma reviravolta. O Malto, nesse meio tempo que o Conan deixou a Zuleika com ela, acabou se apaixonando por ela. Ele desiste do negócio, não quer mais entregar a mulher, quer se casar com ela e tal, e os dois acabam brigando, porque o Conan acaba ficando no prejuízo, segundo ele. E é uma briga bem violenta mesmo, só que o Conan não mata ele, porque pela amizade de vários anos e coisa e tal. E enquanto eles estão lutando, o Mordek já invadiu o castelo com uma passagem secreta, raptou a Zuleika e abriu os portões para os homens do Keurushan matar todo mundo no castelo. Então, essa briga entre ele e o Malthus é deixada de lado, os dois vão defender o castelo. O Conan persegue o Mordek por entre, né, as passagens secretas do castelo, que nem o Malthus sabia. Então, eles acabam parando na câmara onde estão os corpos do Roderick e dos seus soldados que foram mortos 20 anos atrás. Então os dois lutam e o Mordek acaba ferido e o sangue escorre e acaba caindo em um dos esqueletos, que realmente ganha vida. Então, fazendo, né, aquela maldição que ele jogou, né, quando foi traído, ela se realiza. Esse esqueleto acaba matando o Mordek, ele arranca a cabeça, uma cena bem bárbara mesmo, e sacode o sangue dele nos outros esqueletos, todos ganham vida, e aí a batalha é cruel. Justamente os homens do Keurushan são ou parentes ou descendentes daqueles assassinos, né, originais deles, então toda a maldição é cumprida. Os esqueletos, depois que o último homem morre, né, o Keurushan, e eles acabam, né, voltando ao estado normal deles, caem por terra, já sem vida. E essa é a história, é uma história cheia de reviravolta. Claro que a gente contando assim, né, não dá toda aquela emoção, mas é uma história que vale a pena ver. Ela é a número 1, né, do Conan, não é a sequência, né, outras edições já haviam sido lançadas, mas a editora Abril meio que fez como a editora VEC em relação ao Ranger Tex, que foi lançando as melhores histórias conforme a sequência da numeração da Espada Selvagem. Então, tanto Tex quanto Conan conseguiram, né, arrebatar muitos fãs, porque eram escolhidos a dedo mesmo essas histórias, e fez o maior sucesso. Difícil apontar uma, né, história que seja aquela top do Conan mesmo, são várias mesmo. Para os fãs é muito difícil escolher uma, mas realmente os Espectros do Castelo Rubro está entre as melhores. Lembrando que além da número 1, né, da Espada Selvagem, ela mais recentemente foi publicada aqui na coleção, né, Espada Selvagem Conan, a coleção número 5, daí já pela Panini. Então sempre fez muito sucesso, os desenhos são excepcionais, a trama, enfim, é uma história que vale a pena. A maioria dos leitores do Conan já conhece, ela é indispensável. Então, além de ser a número 1, né, o ponto de partida de uma publicação que realmente marcou uma geração, marcou toda uma época, né? A Espada Selvagem Conan é um marco na história das histórias em quadrinhos. Então, essa foi a dica de hoje. A gente tenta sempre trazer aqui alguma novidade e a gente volta brevemente num próximo vídeo. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Fui!